Novela Laços de Família, capítulo 117, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar você. Deixa também o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, deixa também o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui de onde você assiste a novela. Vamos lá? Na sala, Estela diz que estava procurando por ela, Alma. E Alma diz que estava resolvendo problemas e conta que Rita está grávida. Estela diz que já sabia, que desconfiava, né? Mas Alma diz que ela vai falar com Danilo para ele encontrar esse cara, porque ele tem algumas responsabilidades. Nesse momento, Danilo chega da escada e Alma diz que está precisando dele e fala que a Rita está grávida. Danilo se assusta e cai na escada e fica desmaiado no chão. Estela e Alma colocam Danilo no sofá e falam que ele precisa ir para o médico para ver se ele não quebrou nada. Depois, Alma diz que precisa dele para achar o cara que engravidou a Rita e que ele enganou ela, levou para jantar, para dançar, depois para a praia, que foi onde tudo aconteceu e que agora não quer assumir o filho. Estela diz que as moças de hoje em dia caem em qualquer papinho, né? Trindade chega e ajuda a levar Danilo para o carro. Alguns dias se passam e na cena seguinte, Teresa colhe sangue de Camila e diz que é para o teste de compatibilidade, que ela deve ter a alta amanhã se tudo der certo. Camila diz que não vê a hora. Nesse momento, Edu chega e diz que Fred acabou de ligar e que está indo para o laboratório retirar sangue para fazer o teste. Camila fala que vai dar tudo certo e que quando eles forem para casa vão ter uma nova lua de mel e vão estrear a cama deles. Edu fala que a lua de mel vai ser maior e melhor do que foi a última e beija a mão de Camila. Na outra cena, Helena diz que Fred deve estar doando o sangue para o teste de compatibilidade, mas ela já sabe o resultado. Ivete tenta animar Helena e diz que elas podem encontrar um doador no banco de medula e que amanhã Camila tem alta e as esperanças se renovam. Mas Helena fala que o que dói nela é deixar eles terem esperança e vão sofrer mais quando souberem. Nesse momento, Antônia chega e diz que a cliente de Helena chegou. Helena manda ela arrumar a sala e diz que ela já vai. Na cena seguinte, Fred está na clínica e diz que tem certeza que vai ser compatível. O enfermeiro diz que, pelo que ele vê ali, quando se tem confiança assim, as chances só aumentam. Mas Fred diz que também deve ter muitas decepções, né? Ele diz que sim, mas deseja que tudo dê certo para ele e para a irmã dele e fala que o resultado fica pronto em 15 dias. Na outra cena, Alma diz que vai visitar Camila amanhã em casa e que o irmão dela vai fazer o tal exame de compatibilidade. Nesse momento, Danilo entra e diz que logo ele vai poder nadar de novo. A Alma pergunta quando Danilo vai fazer o que ela pediu e diz para ele falar com um amigo policial dele. Depois explica para Glória que ela quer que o Danilo dê uma prensa no cara que engravidou a Rita. Mas Glória pergunta o que Alma quer e pergunta se Rita quer isso também. Mas Alma diz que Rita não sabe e que não quer nada, mas ela quer que ele saiba que Rita não está sozinha e tem família. Na outra cena, Emma chega e pergunta se Capitu esteve com Fred depois do exame. Capitu diz que sim e que ele está todo animado. Então Emma pergunta se Capitu viu o apartamento que Orlando comprou para ela e se é bonito. Capitu manda Emma esquecer essa história, mas Emma fala que ela vai mesmo morar com ele, como marido e mulher, né? E que ela, Emma, quer saber tudo e conta que Orlando ligou o outro dia e contou como é o apartamento e diz que tudo bem esconderem isso do pai dela, mas dela, Emma, não, ela quer saber tudo. Capitu diz que Orlando não é o que parece ser e sai para dar comida para Bruninho.
No quarto, Capitu tenta dar a sopinha, mas Bruninho não quer, e ela pega ele no colo e brinca com ele. Na outra cena, Camila está com febre e o Dr. César conversa com Helena e diz que é normal em muitos casos, que Camila passou um longo período de aplasia, ou seja, sem imunidade, e não teve febre, mas foi ter agora, e não vai poder receber alta amanhã. Camila acorda e pergunta onde Edu está e diz que não vai poder ir para casa, né? Helena fala que Edu foi pro pronto-socorro e pede para Camila aguentar mais um pouquinho, que são só mais alguns dias. 2 semanas se passam e Fred chora e diz que não vai poder salvar a irmã dele e pergunta o que eles fazem agora. O Dr. César fala que eles vão procurar um doador no banco de medula e pede para Fred se acalmar. Na outra cena, o Dr. César entra no quarto de Camila e diz que não tem boas notícias e diz que Fred não é compatível. Camila diz que ele era a esperança dela e agora ela vai morrer. E chora muito, depois pede para falar com a mãe e o marido. Dr. César diz que essa não era a última esperança e que Camila vai ficar bem. Depois sai para chamar Helena e Edu. Na outra cena, Pedro diz que não acredita, pergunta se Camila vai receber alta e diz que vai visitá-la em casa. Fred diz que amanhã ela vai para casa e que eles precisam encontrar um doador o mais rápido possível e desliga. Nesse momento, Helena chega e Fred abraça a mãe. Iris e Socorro entram brincando e dançando e Pedro está em choque de tristeza. Então Iris percebe e abraça Socorro e elas olham para Pedro. Na outra cena, Camila pergunta quanto tempo demora para acharem um doador e o Dr. César diz que eles atualizaram os cadastros no mês passado. Nesse momento, Helena e Fred chegam e Fred chora pedindo desculpa para a irmã. Camila chora com Fred e depois fala que viu um caso que a mãe engravidou de novo para salvar a filha mais velha, mas que nem essa sorte ela tem porque o pai dela já morreu. Helena chora e Camila diz para ela não ficar assim, que ela não tem culpa do pai ter morrido. Edu fala para Camila não falar assim, porque eles vão encontrar um doador compatível e amanhã ela vai para casa. Camila diz que vai ter que voltar ali semana que vem e no mês que vem se internar de novo para outra sessão de quimioterapia. Depois pede desculpa para Helena por estar fazendo ela sofrer. Helena diz que trouxe 2 coisas para Camila e entrega a bolsa para ela. Camila experimenta o lenço e depois a peruca. Na outra cena, Miguel conta que Fred não é compatível e que estão todos arrasados. Em seguida, Ana chega e mostra uma edição do livro que chegou e Miguel pede para separar uma. Depois a funcionária diz que tem um telefonema para Ana e Ana fala com Miguel que é para confirmar o almoço de negócio com ele. E Miguel diz que pode confirmar sim e sai. Na outra cena, Cíntia cavalga pelo Aras atrás de Pedro e o encontra sentado. Cíntia diz que Martinha disse que ele falou com Edu e saiu correndo com o cavalo e pergunta o que aconteceu. Pedro diz que Fred não é compatível com Camila e que ele não sabe se tem outra saída para ela e que eles agora vão procurar em um banco de medula. Cíntia fala que se um japonês do outro lado do mundo pode ser compatível, eles também podem, e fala que vai doar o sangue dela para ser testado também. E em seguida abraça Pedro e diz que vai dar tudo certo e que Camila vai ficar bem. Na outra cena, Iris debochando de Pedro, dizendo que Pedro está triste porque a coitadinha está doente e pergunta o que eles estão fazendo. E Severino diz que Cíntia vai precisar daquela corda ali mais tarde. Iris diz que tomara que ela não apareça por ali, porque ela está sem paciência. Severino diz que ela não vai aparecer porque saiu a galope com o xerife. Iris diz que então ela vai pegar a máquina fotográfica dela e tirar umas boas fotos deles, depois vai mostrar para a Alma. Severino pergunta se Martinha está pensando na mesma coisa que eles. E eles amarram Iris com a corda. Iris grita e pede socorro para Socorro.
Na cena seguinte, Stella entrega um presente que comprou para Camila usar para sair dali amanhã. Camila agradece e pergunta se ela vai ficar melhor de loira ou de ruiva. Stella diz que ela é linda de qualquer jeito. Em seguida, Fred se despede e sai. Camila fala que ele está tentando disfarçar, mas ficou arrasado com o resultado do exame. E depois pede para Stella visitar em casa todos os dias ela. Na outra cena, a Alma pergunta se Edu quer alguma coisa, se quer que mande o Trindade buscar eles ou que compre comida para deixar na casa deles. Edu, chorando, diz que não, que ele acha que a Helena já está cuidando disso para eles. Mas a Alma fala para Edu não ficar assim, que Camila vai encontrar um doador compatível e que ele não precisa ser forte o tempo todo e pode desabafar com ela. Na cena final, Helena chega na sala de Dr. César e pede para ele explicar melhor esse caso dos Estados Unidos em que a mãe engravidou para salvar a filha. E Dr. César diz que esse não foi o único caso, tiveram outros, mas esse ficou famoso. A mãe engravidou e o sangue do cordão umbilical tem 30% de chance de ser compatível, assim como o Fred tinha, mas não deu certo. Helena diz que ouviu isso mesmo, mas não acreditou. E Dr. César diz que sim, que é verdade, mas que essa chance eles não têm, porque o pai da Camila está morto, né? Helena se levanta e diz que o pai de Camila está vivo. Dr. César pergunta se ela tem um contato com ele, e Helena diz que sim. E o Dr. César fala que sabe que a Helena está pensando, mas que para isso primeiro ela precisa engravidar. E uma gravidez na idade dela corre um grande risco. Sem contar que ele não sabe quanto tempo Camila vai aguentar ficar viva. E se ela aguentar até o bebê nascer, o transplante tem alguns riscos. E que ela tem que pesar pelo menos 50 quilos. Helena diz que entende, mas fala que se eles não encontrarem um doador compatível, essa é a única chance deles. Na cena seguinte, Emma leva a sobremesa para Pascoal e pede para ele passar na padaria para ela. Pascoal diz que tem esquecido porque está com a cabeça cheia. No quarto, o celular de Capitu toca e é Orlando, que diz que o apartamento já está quase pronto e que só faltava pedir a mão dela para o pai dela. Capitu diz que não precisa de nada disso. Emma entra e pergunta se é Orlando. Depois insiste para Capitu deixá-la falar com ele. Capitu passa o telefone para Emma e Emma pede para Orlando se ela pode ir ver o apartamento de Capitu. E depois passa o telefone para Capitu. Orlando fala que claro que ela pode. E depois fala com Capitu que ela pode deixar a mãe dela ver o apartamento e manda um beijo na boca dela, Capitu gostosa. Depois Pascoal fala que tá detestando o que Emma tá fazendo, fica de cochicho com Capitu e fala que ela, Emma, tá mentindo para ele. E manda ela ter cuidado, porque mentira, além de ter perna curta, vicia. Emma fala que nunca mentiu para ele e tenta arrumar o colarinho dele, e Pascoal rejeita. Emma fala que ele tá com um humor péssimo, e Capitu chega e fala que eles já estão brigando de novo, e fala que não tem jeito, eles vão terminar de brigar só quando ela sair de casa. Pascoal fala que é por causa desse cochicho delas que eles estão brigando e sai. Emma fala que agora que ele saiu é a chance delas de ver o apartamento. Capitu fala que a mãe não esquece essa história, mas Emma fala que ela prometeu e que quer ver se Orlando está tratando ela bem mesmo, que só assim ela vai ficar tranquila com a saída de Capitu de casa. Na outra cena, Capitu entrega o Bruninho para Zilda e fala que não vai demorar. Na cena seguinte, Alma dá força para Camila não desistir e Stella fala que é isso mesmo e que ela vai testar o sangue dela para ver se é compatível. E mesmo se não for compatível com o da Camila, pode ser de outra pessoa no mundo. Helena chega e Camila pergunta onde ela estava. Helena fala que foi na cantina comer algo e Alma fala que, falando nisso, ela vai pedir para a Noêmia ir no apartamento deles preparar várias coisas gostosas para eles não se preocuparem com isso. Enquanto isso, Helena se afasta tristemente.
Na outra cena, Cissa pede desculpa por ter falado do relacionamento dele e de Helena estar morto. Miguel fala que a Camila está num momento em que hoje ela está bem, mas amanhã ela pode estar à beira da morte. E a Helena não tem cabeça para qualquer outra coisa. E que se ele, no mínimo, se sentisse rejeitado ou quisesse que a Helena pensasse, nem que fosse um pouquinho mais neles, ele estaria sendo, no mínimo, muito, muito egoísta. E pergunta se ela entende isso. Cissa fala que sim, pede desculpa novamente, pergunta se o pai vai fazer o teste de compatibilidade. Miguel fala que sim, e Cissa pergunta se ela pode fazer também. Miguel diz que sim, mas que ela fique ciente que esse teste pode ser para Camila ou para qualquer pessoa do mundo. Nesse momento, Pascoal chega, Cissa sai e Pascoal elogia Cissa, falando que ela é uma menina esperta e curiosa. E Miguel brinca, falando que ela tá mais pra fuxiqueira. Na outra cena, Emma fica impressionada com o apartamento que Orlando tá reformando para Capitu. Ela olha todos os cômodos e fala para Capitu que o pai dela mudaria de ideia na hora quando visse aquele apartamento. Na cena seguinte, Pedro agradece Cíntia pela força que ela deu para ele e fala que ela é boa com animais mesmo, para conseguir amansar ele, e beija Cíntia. Cíntia fala que vai trabalhar e depois eles se veem. Na cocheira, Cíntia chega e Iris fala que ela é muito vadia mesmo, que aposta que estava lá consolando Pedro, mas fala para ela não pensar que ela ganhou, que ela ainda vai tirá-la dali do Aras. E Cíntia olha com uma cara furiosa para ela. Na outra cena, Danilo vê Rita tirando o pó da casa e fala para ela que ele poderia ter quebrado o braço, as pernas e também rachado a cabeça. Rita para de fazer o que estava fazendo e fala que não deseja isso para ele, até porque ele é o pai do filho dela, né? Danilo fala para ela falar baixo e Rita fala que está se sentindo uma traidora com a dona Alma. Alma chega e Danilo fala que o braço dele tá bom e pergunta por Camila. Estela fala que amanhã ela vai para casa e que ela tá bem. E Alma fala que agora é orar muito para encontrarem o doador. Na outra cena, Edu chega em casa com Camila no colo e todos estão no apartamento deles comemorando a volta dela. Depois, Pedro comenta que o apartamento deles é maravilhoso e Alma fala que mandou limpar o sofá porque estava todo sujo de sangue. E todos ficam tensos com Alma. Alma se desculpa e, como sempre, diz que não queria ofender. Zilda fala que vai ficar ali com ela uns dias e Fred fala para ela ter cuidado para não atrapalhar a lua de mel deles, hein? E todos riem. Na cena seguinte, Pascoal fala que eles têm que tirar um dia para visitar a Camila e Emma pergunta se ela vai ficar no apartamento de Helena. Capitu fala que não, né? Que eles vão inaugurar o apartamento deles. Emma fala que não há nada melhor para uma moça do que inaugurar um apartamento. Capitu pede para a mãe ficar com o Bruninho que ela tem prova e Pascoal sai da mesa puto. Na outra cena, Pedro fala para Camila que o que ela precisar é só falar com ele. Depois Helena fala com Ivete que depois conta para ela tudo que o médico falou. E Ivete aceita e fala que vai para a clínica e pergunta se depois ela vai. Helena fala que sim. Helena, com um semblante sério, é notada por Alma, que fica desconfiada. Depois, ele vê as fotos do casamento de Camila e Edu. Na outra cena, Márcia fala ao telefone com uma amiga e Helena chega perguntando por Ivete. Viriato fala que está na casa deles. A cena corta para Helena falando para Ivete que o médico falou que ela tendo um filho com o pai da Camila, ou seja, o Pedro, o transplante poderá ser feito através do sangue do cordão umbilical da criança. Ivete fala que ela não precisa nem contar a verdade ainda, mas ela vai ter que engravidar do Pedro. E assim termina o capítulo 117 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não.
É muito importante também que você ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar você. Deixa também o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, deixa o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aí de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.